Opa, gente, aqui é o Drer e no episódio de hoje a gente vai dar continuação à nossa série de tutoriais aqui do Create. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre as máquinas que esse mod tem para oferecer, pra gente produzir materiais e muito mais. Ó, e fiquem até o final do vídeo, porque lá no fim eu vou mostrar como fazer essa central de máquinas aqui para você processar vários dos seus materiais, para ter novas receitas. Então fica até o final, hein? Bom, antes da gente ir para as máquinas, a gente precisa aprender como levar a energia cinética, que a gente aprendeu como produzir no episódio passado, para as nossas máquinas. Então temos que levar energia para as nossas máquinas. E tem 3 peças aqui que são essenciais para isso: a Cogwheel, a Shaft e a Gearbox. Vamos lá. A Shaft, ela só apenas leva a energia cinética para frente. Então ela só vai trazer energia para frente aqui e nada mais, tá? Daí a gente tem a Cogwheel, que ela é como se fosse uma shaft, só que além de ser pra frente, ela vai conseguir ligar com outras pra todos os lados aqui. Ah, e outra coisa, é bom ressaltar que se uma cogwheel estiver no sentido horário e ligar com outra cogwheel, a outra vai ir pro sentido anti-horário. Então você pode ver, ó, essa aqui tá anti-horário, essa aqui tá horário. Então a cogwheel também pode ser útil se você quiser mudar a direção que vai a sua energia cinética. Outra peça muito importante são as gearboxes, né? Que ela divide a energia cinética em 3. Então, ó, você vai ter aqui mais 3 lados aí indo a energia cinética. E além disso, além de dividir por 3 a energia cinética, ela é bem útil para mudar a direção, né? Que é para onde vai a sua energia cinética. No caso aqui, ó, você pode levar ela para cima, para os outros lados, enfim. Você pode fazer, tipo assim, você pode levar essa energia cinética para onde for, se você tiver esses 3 peças aí, tá? E eu fiz um projetinho aqui com os shafts e as gearboxes para demonstrar mais ou menos como que funciona essas peças, que é uma máquina que fica levando a galinha de um lado pro outro. Bom, como que funciona isso daqui? A gente tem aqui a energia, né, a fonte de energia, que pode ser uma roda d'água, um moinho, enfim, o que quer que seja. E tá levando aqui para uma primeira gearbox que tá trazendo 2 eixos aqui, né? Daí os eixos chegam em uma gearbox vertical, né, que ela vai estar deitada, e vai trazer o eixo aqui para o deployer, que tá com esse papelão aí tacando a galinha para um lado pro outro. É basicamente isso, tá? Então assim, a gente conseguiu trazer uma energia cinética para 2 lados e ainda mudar a direção aqui para ir para baixo. Então a gente conseguiu fazer muita coisa só com esses dois, só com shafts e gearboxes. Ah, gente, e uma outra dica para vocês é que se vocês querem mexer com blocos e máquinas do Create, algo essencial é a wrench, né? Que é uma chave, né? Que ela serve para você não só quebrar os blocos do Create com mais facilidade, mas também você consegue mudar a direção das máquinas, mudar algumas funções das máquinas, enfim. Vou alterar aqui para o Survival e vocês vão ver, ó, que aqui, ó, meio difícil de quebrar essas Andesite Cases, né? Mas se eu apertar o Shift e apertar aqui, ó, o botão direito, todos os blocos do Create vão voltar aqui para o meu inventário de forma muito rápida. Então assim,
é muito útil vocês fazerem a range, tá bom? Bom, então agora vamos para o que importa. As máquinas. Bom, no Create nós vamos precisar de vários tipos de materiais. E a maioria deles terão que passar por algum processo feito por alguma máquina. Seja prensado, triturado, etc. Então, vamos começar aqui com a Millstone. A Millstone, ela vai moer um monte de coisa, né? Ela é bem útil para jogar um item fora ou para conseguir um corante. Ela é bem útil, principalmente porque ela consegue fazer farinha de trigo. E como que a gente faz farinha de trigo? Com trigo, obviamente. E a gente vai colocar aqui, ó. A gente vai jogar o item que a gente quer aqui na nossa Millstone. Aí a gente vê que aqui um trigo gerou 3 farinha de trigo. Então a gente pode ir fazendo aqui. Ele vai gerando aí conforme a sua velocidade, né? Então quanto mais rápido for a sua energia cinética, mais rápido vai ficar pronto o que você deseja. Então assim, isso aqui é muito útil, porque se a gente misturar com água essa farinha de trigo e assar, a gente vai ter mais ou menos o dobro do que a gente faria no processo normal de fazer um pão, que é a gente juntar três farinhas de trigo, que daí vai fazer um pão. Nesse caso, com uma farinha de trigo, a gente já faz 3 pães. Então a gente meio que faz muito mais pão se a gente usar a Millstone. Agora, vamos para a roda de moer. A roda de moer, ou a Crushing Wheel, ela é um irmão mais velho da Millstone. Ela faz a maioria das coisas que a Millstone faz, só que muito mais. Além de poder fazer farinha de trigo, por exemplo, a Millstone ela consegue triturar minérios, ou escadas, blocos, etc. Isso é muito útil, porque se você quebrar um minério com um toque suave e quebrá-lo aqui na roda de moer, você vai ter mais minério se você quebrasse ele normalmente. Então vamos fazer o teste. Vamos pegar um minério de diamante aqui, a gente joga na roda de moer e a gente tem 2 diamantes. Ou seja, a gente conseguiu o dobro que a gente conseguiria se a gente quebrasse uma picareta normal. Então a roda de moer vai ser muito útil para realmente você duplicar seus minérios aí. Então lembre-se de quebrar esses minérios aí com toque suave. Agora a prensa, né? A prensa que eu já mostrei pra vocês aí nos últimos episódios. E a prensa serve pra basicamente ou compactar alguns blocos ou pra amassar metais, né? Por exemplo, se a gente colocar o ferro aqui, ela vai começar a amassar e transformar em placas de metal, placas de ferro, né? E que é muito útil para fazer diversas coisas aqui no Create, ó. Suportes, lâmpadas, um monte de coisa que dá pra gente fazer com, né, as placas de ferro. Então a prensa vai ser uma das coisas que você vai mais utilizar, né? Inclusive para fazer a wrench, você vai precisar dessa Mechanical Press. A wrench, o óculos também, você vai precisar de um ferro para amassar ouro. Então assim, a press também é um dos blocos mais essenciais aí no Create. Agora vamos passar também para o Mixer, né? Que é uma máquina também muito importante aqui no mod do Create, tá? Além do Mixer poder fazer várias receitas, né? Várias receitas, enfim, em geral, o Mixer ele consegue, só ele consegue fazer um monte de coisas, ó. Consegue colocar mel, fazer várias coisas aqui. Várias. Você pode ver 289 receitas só no Mixer. Então é muita coisa mesmo. Mas a maioria deles são coisas que você não precisa necessariamente de um Mixer para fazer.
Mas tem receitas que sim, você só precisa só pode fazê-las com um mixer. E uma delas é um material muito importante para o Create, que é o latão ou o brass. E como que a gente faz o brass? Além de misturar, né, ter o Mechanical Mixer aqui, a gente vai precisar do Blaze Burner, que nesse caso aqui tá vazio. Mas como que a gente faz para colocar, para ficar funcionando? É só a gente ir no Nether com esse bloco aqui e capturar um Blaze. E aí sim a gente vai ter um Blaze Burner prontinho para funcionar. Bom, prontinho mais ou menos, porque a gente precisa dar combustível para ele aquecer. E aí sim ele vai estar aquecendo o seu base, né, o seu caldeirão aí. E daí pra gente fazer o latão, a gente precisa de cobre e zinco. E aí vai fazer automaticamente o nosso brass. Você pode ver aqui, ele vai fazendo aí no tempo, né, na velocidade que a sua energia cinética estiver. E aí, ó, tá produzindo. Então assim, se você quiser tá continuando no Create, você precisa fazer uma Mechanical Mixer, né? Então é isso. Agora vamos para o momento tão esperado. O momento que a gente vai juntar tudo que a gente aprendeu nesse vídeo e no vídeo passado para montar uma central de máquinas, né? Que é um lugar onde a gente pode fazer a maioria das coisas aqui no Create, né? Para a gente processar materiais, enfim, e de forma rápida e eficiente, né? E que não gaste muito recurso. Então não é tão difícil de fazer no Survival. Na verdade é até muito fácil para você fazer até no começo do seu mundo. Para isso a gente vai precisar desses materiais aqui: um barril, 2 basing, um chute, 7 cogwheels, 2 depots, uma gearbox, 3 cogwheel grande, 2 mechanical mixer, 2 mechanical press, uma millstone e 7 rodas d'água. Então vamos lá, eu vou estar ensinando para vocês desde o zero agora. Primeiro de tudo, a gente vai fazer aqui as nossas rodas d'água. Para essa central, a gente vai precisar apenas de 7 rodas d'água, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não vai ser preciso muito, tá? Mas se você quiser adicionar mais, é até bom se você quiser adicionar até mais máquinas. Mas, para isso que a gente vai fazer, apenas essa quantidade já vai ser o necessário. E a gente quebra aqui embaixo 2 blocos aqui. E coloca a água. E aí a gente vai ter nossas rodas d'água em funcionamento. Aí agora a gente vai botar isso aqui para funcionar. A gente vai colocar velocidade nessas rodas d'água. E para isso a gente precisa do quê? Das famosas cogwheels. E um detalhe, o andesite casing. Vocês vão ver por quê, tá? Primeiro a gente coloca a large cogwheel e a cogwheel pequena. Só que se a gente colocar de novo a cogwheel grande aqui e colocar a cogwheel pequena aqui, ela não vai conseguir ser colocada, porque ela vai estar sendo ligada com esse eixo aqui. Então vai gerar um conflito. Então ao mesmo tempo que aqui tá devagar, aqui vai estar rápido, e daí vai confundir toda, vai bugar, né? Vai quebrar a nossa cogwheel. Para isso a gente tem que encaixotar essa cogwheelzona aqui. Então a gente coloca aqui o andesite case e a gente consegue colocar tranquilamente a cogwheel pequena. Então a gente tem uma forma mais compacta. Daí a gente faz isso mais uma vez. A gente encaixota a cogwheelzona, coloca uma cogwheelzinha, outra cogwheelzona. E aí a gente vai estar com uma velocidade de 64 RPM, uma velocidade até que moderada, né? E que não vai ser também muito difícil de colocar mais máquinas. Bom, agora vamos lá colocar nossas máquinas. A gente vai colocar
colocar uma cogwheel aqui em cima e 2 press. E logo aqui embaixo das press a gente coloca o depot, né? O depot, ele vai servir pra gente colocar os materiais aqui em cima dele com segurança, não precisar ficar dropando ele no chão. Daí, depois a gente vem aqui e coloca mais uma cogwheel, né? Nesse caso, a gente coloca para esse lado aqui. E coloca uma vertical gearbox. Porque daí a gente vai poder colocar ela aqui embaixo e colocar a nossa millstone aqui. E daí para millstone, a gente vai colocar um chute. O que é um chute? Um chute, ou uma calha, né, em português, ele é uma espécie de um funil, só que muito mais eficiente, né, pro Create, pelo menos. Ele não consegue ir pros lados, né, só para baixo, de cima para baixo, ou de baixo para cima, mas de baixo para cima é um pouco mais difícil. Então ele vai descer os itens de cima para baixo de uma forma bem fácil e bem prática. Então a gente coloca um barril aqui para a gente colocar os itens que vão para millstone. E aí a gente finaliza aqui colocando uma cogwheel e 2 mechanical mixers com os basins, né, que é os caldeirões. E pronto, agora a gente tem uma central de máquinas feita para você aí tá processando os seus ferros, você misturar aí o seu zinco com o seu cobre, se você colocar os blaze burners, para você tá amassando, para você tá triturando, né, a farinha. E bom, de uma forma não tão demorada e bem fácil de fazer aí no survival. Então é isso, gente. Muito obrigado por assistir até aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem comentar aí. Deixem o like, se inscrevam aí no canal. E fiquem ligados que já vamos ter o 3º episódio. Então é isso. Falou!